amigos, no ar mais uma edição do programa Panorama Tricolor, edição de número 197. Você deve ter achado estranho o saltar das edições do programa, porque Marcos Vinícius Caldeira, na última segunda-feira, não gravou, foi para o jogo e comemorou a grande goleada do Fluminense sobre o Atlético Mineiro. Estamos de volta, caiu aqui Paulo Roberto Ando, ao lado do nosso querido Ricardo Goulart, titular do Panorama Tricolor, mais Fagner Torres e Leandro Dias. Fagner Torres, ESPN FC Brasil e Leandro Torres, que dupla. Leandro Dias, Netflu, finalmente sem censura. Saudações tricolores, Leandro. Saudações tricolores, Paulo, amigos, mais uma vez obrigado pelo convite. Agora sem censura, né? Depois de pouco mais de 2 meses, vamos voltar a cobrir o Fluminense em suas dependências. É um erro que foi reparado, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Oportunamente a gente fala com a presença de Leda Nagli. Fagner Torres, suas considerações iniciais. Primeiramente, fora Temer, saudações tricolores a todos, Paulo, Leandro, Ricardo, você que me assiste. Feliz com a vitória de ontem contra o Grêmio. Vamos tocar esse barco em frente. Ricardo Goulart, o pai do ano. Boa noite, prazer estar falando aqui novamente no Panorama. Boa vitória ontem, apesar do Fluminense ter se encolhido. Semana tensa, momentos bons, esperando o desenvolvimento do campeonato e da Copa do Brasil. Pois é, você vai estar assistindo esse programa na próxima terça-feira. Então ontem, na verdade, veio anteontem. O Fluminense jogou no domingo contra a equipe do Grêmio, venceu por 1-0 o seu gol, magérrimo gol de Gustavo Scarpa, cada vez mais camisa 10. E a gente vai aproveitar para falar desse jogo, mas também fazer um apanhado do que aconteceu durante a semana. O Fluminense teve uma grande atuação no segundo tempo da partida contra o Atlético Mineiro, jogando em Edson Passos na segunda-feira passada. Segunda-feira passada, nós estamos gravando nessa segunda, né? A partir do momento que você estiver assistindo, será retrasada. Na quinta-feira enfrentou a Chapecoense, não foi nada bem, fez uma partida pífia, uma apresentação pífia, perdeu de virada por 2-1 e finalmente essa vitória magra, mas importante diante do Grêmio. E aí, Leandro, como é que você viu não somente a partida contra o Grêmio, mas o desempenho do Fluminense nesses 3 jogos do Brasileiro? Olha, Paulo, o desempenho ele é regular, ele é regularmente medíocre, tá? O que não é regular são os resultados. O Fluminense é uma esquizofrenia só. A gente está em sexto. E sexto lugar, na verdade, é muito enganoso, porque o Fluminense não joga futebol de sexto colocado. O jogo contra o Atlético Mineiro, ele me deixou tão extasiado a ponto de me tirar da Vila da Penha, do meu conforto, do meu lar, né? Pegar o Uber com os meus amigos, rachar lá e fui para Edson Passos com aquela expectativa de ver uma boa vitória contra a Chapecoense. Não foi o que eu vi, foi um futebol paupérrimo, horroroso que o Fluminense desempenhou. Segundo tempo, então, foi uma coisa triste. E aí, méritos para Mr. Liverpool, que resolveu inventar, não sei o que ele resolveu ali naquela partida, ter tirado o Magno Alves, que não fez um primeiro tempo tão ruim assim para ter sido sacado. O William Matheus se machucou, não teve jeito, colocou o menino lá, o Ayrton. Que depois Ayrton Beijinho, né? Beijinho, que a gente até ficou sabendo que a avó dele morreu horas antes do jogo, ele mesmo assim quis participar, talvez por isso não tenha tido uma desempenhado performance tão tão fraca, bem. E depois ele colocou, quem foi que entrou depois? Henrique Dourado. O Henrique Dourado. Ele tira o Marquinho, acaba com o meio campo do Fluminense, e aí fica uma coisa de louco, o Henrique Dourado buscando a bola pela esquerda e o Marco Júnior centralizado. Você indo ao estádio é legal por isso, você tem a visão ampla, você via os 2 jogadores colados, uma coisa absurda. Enfim, e aí na partida contra o Grêmio, no primeiro tempo de dar nos nervos, né? Eu torcendo 35, já estava doido para que acabasse. E aí, um lampejo do Marco Júnior, ele consegue achar aquele passe ali para o Gustavo Scarpa de perna direita, faz o gol de camisa 10. Paulo, é chover no molhado falar sobre o Fluminense. Eu acredito em vaga em G4, sonhar não custa nada, mas o futebol que o Fluminense desempenha não dá nenhuma expectativa disso, sinceramente. Hoje estamos a 5 pontos do G4, na 6ª colocação, mas eu não acredito que o Fluminense vá conseguir uma vaga na Libertadores no ano que vem. Agora vão ter esses 2 jogos com o Corinthians aí. O que eu espero é mais irregularidade, oscilação, e o Cícero, logicamente, nunca os 90 minutos jogando. Porque, incrivelmente, nos 7 meses de Liverpool, o Cícero nunca
nunca foi substituído. Isso não é, eu não estou exagerando aqui. O Cícero nunca foi substituído. Mas eu O que acho não que quer o dizer Cícero- que ele está mal, não. Não, mas eu acho que o Cícero melhorou nas últimas Não, ele rodadas. vem jogando Eu bem. também acho que Porque pós-Fred eu o acho que Cícero evoluiu. Sim, eu acho que ele joga melhor, inclusive, como segundo volante, ao contrário de muita gente. Muita gente prefere ele mais perto do gol, porque ele fica mais próximo, mas ele não arma nada, né? Ou porque ficam sonhando ainda com aquela performance da Libertadores de 2008, onde ele era quase um atacante, fazia gol de cabeça. Jogou Aquilo agora, passou, 8 aquilo anos, tem, né, Paulo? aquilo tem 8 anos, né? O Cícero está com 31 anos, então pesa bastante. Não, mas eu até te digo o seguinte, não é o caso de hoje, sente cortando rapidamente cortando. Tem torcedor que ainda acha, eu respeito, acho que teve um passado admirável na sua grande existência no Fluminense como herói, mas o Thiago Neves, as pessoas ficam sonhando que um dia o Thiago Neves vai voltar para o Fluminense e vai jogar o que ele jogou na Libertadores de 2008, sendo que de lá para cá, em 8 temporadas, ele nunca repetiu aquilo. O Thiago Neves jogou 6 meses da vida dele. Olha. Ele vive disso até hoje. Fagner, e aí? Você acha o quê? Você acha... O Leandro falou muito dessa questão da performance medíocre. Há uma parte da torcida que vê muita qualidade em determinado momento do Fluminense, mas não aceita muito bem a questão das críticas. O Fluminense oscilou claramente. No próprio jogo contra o Atlético aconteceu isso. O segundo tempo foi infinitamente melhor do que o primeiro. Tivemos 2 ruins contra o Chapecoense. E contra o Grêmio, um jogo onde as duas equipes ficaram bem enroladas e o Fluminense acabou aproveitando a oportunidade dele. Como é que você vê essa irregularidade do Fluminense na contradição com a boa pontuação até o momento? Eu acho que a pontuação do Fluminense ela só é possível pela mediocridade do campeonato. O Campeonato Brasileiro é um campeonato medíocre e que um time que em nenhum momento do campeonato empolgou, assim, né, encheu os olhos do torcedor, nem só da torcida como da crítica, é capaz de ficar em 6º lugar. Acho que isso reflete a fraqueza do Campeonato Brasileiro. Um campeonato onde, na minha opinião, minha modesta opinião de uma pessoa que acompanha futebol, nem os 2 principais times do campeonato, os 2 líderes do campeonato, a meu ver, jogam futebol vistoso, embora, né, muita gente fale que o Flamengo hoje joga futebol para maravilha e o Palmeiras também. Eu não vejo isso. Acho que o Campeonato Brasileiro é muito nivelado por baixo, é muito fraco. O Flamengo dá uma sorte nas manchetes também, né? Eu acho que por causa disso o Fluminense acaba tendo a pontuação que tem. Eu acho que o próprio fator Edson Passos, né, depois que o Fluminense passou a jogar em Edson Passos, acho que fez uma diferença na pontuação. O time até a derrota contra a Chapecoense foi um jogo que eu não pude assistir, mas até aquele momento não tinha perdido. Em casa, eu fui ao jogo contra o Atlético Mineiro. Eu, ao contrário do que você disse, eu não achei o primeiro tempo ruim. Eu acho que o Fluminense jogou muito bem no segundo, mas eu acho que ele já vinha jogando bem no primeiro, não como no segundo, mas ele não jogou mal. Acho que ele saiu perdendo aquele jogo pro Atlético Mineiro sem merecer, mas acabou ainda bem virando bem. O jogo contra a Chapecoense eu não assisti, eu tive um compromisso cívico, vamos dizer assim, não pude assistir, e tanto que nem escrevi sobre, eu não ia escrever sobre o que eu não vi. E ontem contra o Grêmio, assim, eu assisti todo o jogo, o primeiro tempo na televisão e o segundo tempo pelo celular. O primeiro tempo foi muito ruim, embora o Fluminense tenha feito o gol, né? O Grêmio dominou totalmente as ações. Agora, dominou, mas o Fluminense, embora não tenha jogado bem, também não passou aquele sufoco alucinante que a gente já está acostumado a ver o Fluminense passar em algumas rodadas. Foi pressionado, porque o Grêmio precisava da vitória, o time estava em crise, tinha que atacar, jogava diante de sua torcida. O Fluminense, que na verdade, acho que no primeiro tempo o time não sabia muito bem o que fazer, mas ainda assim deu certo, fez o gol, um bolão do Marcos Júnior para o Gustavo Scarpa. Ele compensou a falta de velocidade dele com a boa finalização de perna direita. A partir daí, eu acho que o jogo ontem, assim, o Fluminense, por incrível que pareça, no primeiro tempo jogou mal e não soube o que fazer, fez o gol. No segundo tempo ele foi super seguro, eu acho que o Fluminense não sofreu em nenhum momento. Eu falei, parece que o Grêmio vai empatar a qualquer momento. Em nenhum momento isso aconteceu. O que não significa qualquer brilho técnico, não significa brilho. Mas, também tem a questão do próprio adversário que está passando por um momento difícil do campeonato. Vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que a posição é isso, reflete muito a mediocridade do próprio campeonato. Sabe o que me chama a atenção quando vocês falaram isso tudo, né? Ter que fechar com o Ricardo Goulart para depois vir no segundo bloco. Tem 2 times que têm elencos bastante modestos, que assim, certamente tiveram bem menos custos que o Fluminense, e tem pontuação próxima do Fluminense. Isso me chama a atenção para essa questão que vocês falaram da mediocridade do campeonato, que são
a Ponte Preta e Botafogo, né? E Botafogo a tá 3 própria, pontos. a própria Chapecoense também. O Chapecoense também, o Atlético, quer dizer, você tem um bololô ali. Do sexto colocado ao 11º, a diferença é de 2 pontos. 2 pontos, né? É um negócio muito pequeno, né? Deixa eu te perguntar, nosso querido Ricardo Goulart de volta ao Panorama Tricolor, e aí? Você tá feliz da vida com as brilhantes atuações de Gum e do zagueiraço Henrique, que agora mostrou todo o seu futebol diante do Grêmio? Não estou. Não está, mas o Gum foi muito bem. O Gum foi tema da minha coluna de hoje, né? O Gum, há anos, ele vem se mantendo, jogando com raça, mas todos sabem da incapacidade dele com a bola no pé, né? O Gum é um cara que se esforça, e se todos se esforçassem como o Gum, talvez a gente tivesse ganho alguns jogos que a torcida dava como certo, né? Talvez estivesse no G4, né? Sim. Esse talvez é complicado porque, da mesma forma que a gente está cornetando Levir aí em algumas situações, o Fluminense evoluiu bastante em alguns quesitos. Ontem, gostei muito do Giovani. Por incrível que pareça, achei que ele fechou bem a zaga. É um jogador que a gente julga que não merece a camisa 6, mas por incrível que pareça, acho que fez uma boa partida. Na média, o Fluminense teve mal. Mas o Grêmio teve pior. Mas acabou pontuando bem, né? Em 9 pontos, disputou, conseguiu 6, acabou sendo razoável, embora a performance do time em campo não corresponda, né? Se a gente pegar o resultado e trocar o Grêmio pelo Chapecoense, talvez fosse normal perder do Grêmio e ganhar do Chapecoense, né? O Gum foi perfeito ontem. A meu ver, o Gum fez uma partida perfeita ontem. Tanto ele mereceu, tanto que eu achei que ele merecia ser o personagem da minha coluna na ESPN. O Henrique é aquilo. O Henrique é mais do mesmo, inacreditável o jogador ser tão caro, sendo tão limitado. E o Henrique Dourado, não. O Netflu tá liberado para voltar para a Laranjeira, mas o Henrique Dourado está censurado no Panorama Tricolor. Que isso, Henrique? A gente gosta de você. Eu só acho que você rouba o oxigênio da terra. Mas o que você ia falar? Eu ia falar sobre essa irregularidade do Fluminense. Depois do jogo contra a América Mineiro de Santa Cruz, 2 piores times do campeonato, vitória, derrota. Foi alternando, né? Foi exatamente assim, uma coisa de louco. A esquizofrenia é completa. Mas aí eu te pergunto, agora o torcedor que morria de reclamações daquele Fluminense do Abel de 2011, que era exatamente assim, né? Vitória, derrota. Mas quando vencia com qualidade, até mesmo nas derrotas mostrava qualidade. Porque o elenco era muito melhor. Aquele time golearia sem nenhum problema. A gente terminou o campeonato, se não me engano, era coisa de 20 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. Exatamente. Foi por aí. Terminou o primeiro bloco. O Silvio Almeida, nosso diretor, já está ali com um fuzil na mão pra gente terminar e voltar daqui a pouco pro segundo bloco do programa Panorama Tricolor 197. Financiado pela Casa Vieira Soto, onde seu bife é o antigo Maracanã. Daqui a pouco a gente retorna.